Quero mandar um abraço especial ao nosso telespectador, meu amigo Jorge Avancini, diretor de marketing do Esporte Clube Internacional, que essa semana nós nos falávamos pelo Facebook, ele que estava em Fortaleza aproveitando aquelas delícias e me dizia, você tinha que estar aqui num ambiente agradável. Realmente Fortaleza é uma capital maravilhosa, aqueles bares noturnos, sempre com shows humorísticos. Só lamento a volta para Porto Alegre do Avancini, naquela noite chuvosa e com problemas com a companhia aérea no aeroporto de Cumbica. Aliás, recomendo para todo mundo, você vai para o centro do país, vai para o norte, nordeste, evite conexão no aeroporto de Cumbica. Realmente é um caos. Estivemos no lançamento da Semana de Prevenção e Combate ao Aneurisma da Aorta, que aconteceu no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Esse evento faz um mutirão para detectar doença nos gaúchos. O Rio Grande do Sul é o único estado do país que conta com uma campanha oficial de cuidados com a doença, com aneurisma. Quais os fatores de risco para o surgimento dessa doença? Confira a opinião dos especialistas. Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Aneurisma da Aorta, instalada no calendário oficial do Rio Grande do Sul desde 2010, visa chamar a atenção, telespectador, da população para uma doença silenciosa e grave, praticamente desconhecida da população. Estamos com o cirurgião cardiovascular, Dr. Eduardo Saad, que é coordenador estadual desta campanha. A importância da campanha dela se repetir todos os anos e o resultado que ela vem trazendo, doutor Saad. Eu acho muito importante a gente, primeiro a iniciativa da campanha, né, que foi uma parceria nossa, dos médicos, com o Legislativo, na época o então deputado Ciro Simone, era deputado estadual, nós conversamos com ele, conseguimos levar isso para o plenário e foi aprovado por unanimidade. E nós somos o primeiro estado do Brasil, o Rio Grande do Sul, a ter uma semana estadual oficial de prevenção do aneurisma. É importante porque nós, no meio médico, nós discutimos muito essas doenças, nós temos tratamento de ponta aqui em Porto Alegre, nós conseguimos oferecer o que tem de melhor àqueles pacientes que chegam até nós. Mas, como tu bem salientaste, o aneurisma é uma doença silenciosa, nós precisamos também fazer com que a informação sobre a doença chegue até a população. Então, o nosso objetivo é esse, é pegar a última semana de outubro, todos os anos, de maneira repetida, porque uma vez só ela tem um impacto limitado, né, e tentarmos esclarecer a população sobre o que é o aneurisma, como se faz o diagnóstico, como se faz a detecção precoce e, nos casos de ocorrência da doença, quais as formas de tratamento. Então, eu acho fundamental que haja essa iniciativa e a repetição da iniciativa. O senhor vai fazer aquela promoção todos os anos de disponibilizar o exame para algumas pessoas que ligarem, que vierem? Isso, então todos os anos nós disponibilizamos, após a palestra, o sorteio de 100 exames de ecografia abdominal, que é o exame justamente, é um exame não invasivo, que não vai contraste, não vai raio-x, mesmo exame que se faz para a mulher grávida, para ver nenê, para ver se o paciente tem ou não aneurisma. Então, nós disponibilizamos 100 exames gratuitos aqui no Hospital Mãe de Deus, a serem realizados no sábado. E nos últimos anos, de cada 100 casos que nós fazemos o exame, em 6 nós detectamos aneurisma. De cada 100, 6? Isso. No grupo de risco, que é o que nós procuramos selecionar para fazer esse exame, ou seja, homens acima de 65 anos, a incidência de aneurisma da aorta chega até 6% da população. Mas isso é grave. É uma prevalência alta. Alta, muito alta. Alta. E se a pessoa não faz exame por outro objetivo, por exemplo, para avaliar a próstata, uma ecografia para ver vesícula, e não pesquisa, acaba não descobrindo. E se não descobre, o aneurisma vai crescendo e acaba rompendo. E se rompe, aí a expectativa é muito ruim. É morte, é morte. Claro, se romper, a possibilidade de sobreviver é remota, né? Dos pacientes que têm a ruptura do aneurisma, com sangramento interno, só metade deles consegue chegar ao hospital.
e daqueles que chegam ao hospital só metade sobrevive, ou seja, só 1/4 dos pacientes que têm aneurisma roto da aorta conseguem sobreviver. Enquanto que se nós fizermos o tratamento a tempo, e hoje nós temos tratamento bem menos invasivos, nós temos a cirurgia endovascular, onde nós colocamos uma prótese pela virilha em qualquer tipo de aneurisma da aorta, a mortalidade é menor que 1%, ou seja, 99% dos pacientes ficam bem. Agora, doutor Sade, quem do nosso telespectador tiver, digamos, interesse em se aprofundar mais no assunto, marcar uma consulta com os senhores aqui, aonde deve se dirigir, doutor Sade? Nós recomendamos um site que nós fizemos justamente para esclarecer a população sobre a doença, que é o www.aneurismas.com.br. Vamos repetir, www.aneurismas.com.br. Vanessa, coloca na tela agora para o nosso telespectador entrar. Hoje todo mundo navega na internet. 43% do tempo das pessoas hoje, acredito que dos médicos não, é na frente de um computador, porque vocês trabalham muito. Eu estou para ver categoria profissional que trabalha muito. Médico, advogado, é uma coisa impressionante. Mas 43% do tempo das pessoas estão na frente da internet. Acesse lá, busque informações. Você que tem mais de 60 anos quer ter uma qualidade de vida, quer chegar aos 70, 80. Tem gente que tem uma expectativa consigo, pessoal, de vida muito longa. Eu, particularmente, não tenho. Até nem quero chegar a uma vida muito longa. Mas tem gente que se preocupa demais com isso. Fora hereditariedade, doutor Sade, vamos ser sinceros. Existem fatores de risco, hábitos que podem, digamos, levar a uma probabilidade maior de um aneurisma? Sim, além do fator genético da hereditariedade, nós temos outros fatores que colaboram para o desenvolvimento de aneurismas. Alguns a gente pode modificar, fora a hereditariedade, a maioria deles. Então, o paciente que fuma deve parar de fumar, quem tem pressão alta deve tratar a pressão alta, quem é diabético deve tratar o diabetes, e quem não faz exercício, fazer exercício físico. Então, existem esses hábitos, que são hábitos modificáveis, fatores de risco que a gente pode mexer. O fator genético, que ainda é forte, hoje ainda nós não conseguimos mexer. Talvez no futuro Hoje breve, ainda não, né? Hoje ainda não. No futuro breve nós vamos provavelmente conseguir mexer. Mas hoje em dia é importante a gente esclarecer a população no sentido da prevenção primária, ou seja, aquelas pessoas que não têm doença nenhuma, começar desde lá, os pais, educando os filhos, na infância, na adolescência, com hábitos saudáveis, que com isso certamente nós vamos reduzir muito a incidência de doenças cardiovasculares como um todo e também os aneurismas da aorta. Não tenho dúvida. Tem pessoas de mais de 60 anos e homens que casam de novo, mulheres jovens, têm filhos pequenos, quer dizer, precisam realmente manter esta família, acompanhar o crescimento de filhos, tudo. Vale a pena cuidar um pouco dessas questões que preservam, digamos, a qualidade de vida e uma vida um pouco mais longa para aqueles que necessitam, né? Sem dúvida. E hoje a gente está tendo uma expectativa maior de vida e com qualidade de vida. É verdade. Nós pegamos uma pessoa idosa com toda a autonomia, com toda a qualidade de vida, nós não podemos deixar que uma doença que é curável o mate. Então, acho que a mensagem que fica para a população é que todos devem pensar na doença. Nós também fazemos campanhas no meio médico de esclarecimento. Então, hoje em dia, a maior parte dos médicos está bem esclarecido. Que bom deve isso. fazer. Assim como a prevenção de doenças cardíacas, a busca pelo aneurisma é feita de maneira ativa. E, basicamente, para a população, o que a gente deve dizer é tentar desmistificar a doença. Houve uma época que o aneurisma era considerado uma sentença de morte. Exatamente, era uma seta de morte. Hoje não, hoje assim, fez o exame, encontrou o exame, não é porque fez o exame que apareceu a doença já estava lá. Então simplesmente descobriu a tempo de tratar. E a maior parte dos aneurismas, o que a gente precisa fazer é só tratar a pressão, controlar com métodos de imagem. Então a presença do aneurisma em si não quer dizer que haja necessidade de alguma intervenção. Só em alguns casos de aneurismas maiores é que a gente precisa realmente fazer alguma coisa do ponto de vista de intervenção. E vejam bem, me lembro quando jovem que esse tipo de intervenção só era feita em Houston, no Texas. Hoje se faz aqui em Porto Alegre, com esta equipe maravilhosa, com a mesma qualidade de qualquer país, qualquer lugar do mundo. Lembrando, www.aneurismas.com.br. Acesse agora, dê uma olhada. Doutor Sade, sucesso para o senhor nessa sua... Isso é uma missão que o senhor assumiu para si, não é, de atuar, alertando as pessoas para a prevenção. Sucesso, meus cumprimentos. Olha, o senhor realmente é uma pessoa que faz a diferença na nossa sociedade, doutor Sade. Parabéns. Muito obrigado. Eu agradeço muito a participação de vocês. Essa divulgação é extremamente importante para que a gente tenha o alcance desejado dessa campanha.
Secretário Estadual da Saúde, deputado doutor Ciro Simone. Na gestão dele, ele na Assembleia Legislativa, em 2010, partiu do senhor a iniciativa da criação de uma semana de prevenção ao aneurisma da aorta. Importante, doutor Ciro Simone, até hoje a campanha está aí, já se vão alguns anos, e um sucesso muito grande, conforme o doutor Saad teve a oportunidade de nos explicar. Na verdade é um trabalho que dá resultados muito positivos, né, em função de que alerta para essa doença silenciosa, essa doença quieta, que se não olhada com atenção lá no começo dela e o acompanhamento, né, pode trazer problemas sérios, e sempre trouxe problemas sérios. O rompimento de um aneurisma desses determina, né, uma morte bastante rápida às vezes, né? Então, a importância de que se possa fazer o diagnóstico precoce, se puder fazer o acompanhamento. Eu via o doutor Saad falando na questão do cuidado com a hipertensão, do cuidado com a diabetes, né? Do cuidado que deve se ter né, uma pessoa que tem isso. E o acompanhamento dela vai fazer com que ela possa tratar no momento adequado, até se tiver necessidade de intervir no momento adequado e resolver um problema que na maior parte das vezes não era resolvida a morte. Hoje, felizmente, nós estamos aí com algumas áreas como é essa, a área do infarto do miocárdio. Hoje, o enfrentamento do infarto do miocárdio aqui no estado tem sido muito positivo com as novas tecnologias que têm que ser feito. Da mesma forma, o enfrentamento do AVC, do acidente vascular cerebral isquêmico, é outra questão também que tem tido um avanço significativo, porque se pode, em tratando, resolver e melhorar as condições da pessoa depois. Então, eu fico muito satisfeito de poder ter podido contribuir como deputado na efetivação desta semana, porque ela chama a atenção. Nós temos a oportunidade de chamar a atenção do cidadão num exame simples, né, uma simples ecografia abdominal, né, às vezes um raio-x, né, pode fazer com que nós façamos o diagnóstico precoce e possamos fazer o acompanhamento, podemos fazer o tratamento, se for o caso, em tempo adequado. Meus cumprimentos pelo seu trabalho à frente da Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul. O nosso estado realmente é diferente nas questões que envolvem a saúde. Isso se deve muito à qualificação dos nossos gestores, secretário. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso para o senhor. Muito obrigado. Isso aí é fruto também de toda essa conscientização que existe no estado do Rio Grande do Sul, que nos ajudem muito nesse trabalho. Muito obrigado. Dr. Euler Manente, um dos mais conceituados cardiologistas do país, faz parte da equipe aqui do Dr. Saad, é diretor técnico do Hospital de Canoas, do Universitário Mãe de Deus Canoas. Universitário Mãe de Deus Canoas. E faz parte dessa equipe aqui, fantástica. Para nós é uma grande satisfação. Nós estamos fazendo 12 anos do Instituto de Medicina Vascular e nós estamos inaugurando pela segunda vez a Semana da Aorta, né? Numa tentativa de esclarecer a população que hoje nós podemos detectar uma patologia que é agressiva, né? Nós podemos detectá-la de uma maneira extremamente simples, com uma ecografia, com um exame clínico, e hoje podemos tratar aqueles casos que precisam de tratamento. Não são todos os casos, como o Dr. Saad já referiu, que precisam de tratamento, mas sobre a vigilância constante e periódica, nós vamos oferecer uma segurança muito grande no momento da intervenção. Agora, o Dr. Saad me disse agora há pouco, o telespectador conferiu, tem até um site e tudo, que o importante é o cardiologista detectar, quer dizer, tratar a pressão daquele paciente que tem pressão alta, mandar ele beber um pouco menos, Exatamente. Mandar fumar menos, parar, sei lá, vocês acham que tem que mudar hábitos. Às vezes a pessoa mais velha é difícil mudar hábitos, né, doutor Aurélio? Como é que vocês controlam esse paciente para que ele não tenha um aneurisma de aorta? Bom, o aneurisma de aorta, assim como todas as doenças arteriais, elas são decorrentes muito frequentemente do ambiente e dos hábitos de vida que nós adotamos. Mas tem remedinho que previne? Tem remédio. O principal remédio é a mudança do estilo de vida. Esse é o principal fator. Mas isso é muito complexo. É complexo, mas nós devemos buscar isso, né? É difícil, doutor. Mas nós devemos buscar. Nós devemos buscar... O senhor puxa muito a orelha dos seus pacientes? Não, eu incentivo os pacientes, em primeiro lugar, a manter a atividade física. Isso é fundamental hoje em dia.
é comer menos gordura saturada. Menos gordura? Menos gordura saturada, menos gordura saturada. Quer dizer, coisa frita, frituras. Medir a pressão periodicamente e quando estiver com pressões elevadas, procurar um clínico, procurar um cardiologista para o tratamento. Né? Outro aspecto muito importante que nós estamos vivendo hoje, eu vou te perguntar, tu sabe quais são os países mais populosos do mundo? Sim, China, Índia. E depois? China, Índia. E diabetes. O diabetes... Os diabéticos? Não, se nós reuníssemos todos os diabéticos, seriam o terceiro mais populoso país do mundo. É mesmo? Exatamente. Nós estamos vivendo hoje uma grande epidemia de obesidade, de sobrepeso, obesidade e de diabetes. Mas que coisa séria isso. De fato, nós fizemos uma jornada pela cidadania com o Fórum de Defesa do Consumidor no Parque Farroupilha e foi medido lá a glicemia. O pessoal estava apavorado, doutor, com a quantidade de pessoas com a taxa muito elevada. Então, e pressão alta também. E como é que se combate o diabetes? Como é que se combate? O principal é o exercício físico. Não, bom, tem que cortar açúcar também? Tem que cortar açúcar, mas nós precisamos manter o peso, ter uma dieta balanceada e exercício físico. Isso é um grande combate para essa grande epidemia que nós temos do diabetes. E aquela cervejinha de final de semana? Não tem problema, vamos dizer, se você bebe uma dose de álcool por dia, ou um vinho 2 vezes ao dia, uma latinha de cerveja 2 vezes ao dia, uma dose até de bebida mais, vamos dizer, álcool... Vocês não gostam de bebida destilada, é isso? Não, mas destilada também pode se tomar, pouca coisa é possível tomar. O grande problema é o exagero, porque o exagero faz mal. Sim, então, até para o fígado. Então, diria para vocês assim, de uma maneira, hoje a cardiologia conseguiu reduzir, né, muito os eventos cardiovasculares. Em torno de 50% nos países mais desenvolvidos conseguiram... Mesmo? Exatamente. Né? Nos Estados Unidos, nos últimos 50 anos, se conseguiu reduzir isso. Então, no Brasil, na China, na Índia, no México, e nós estamos tendo agora um incremento dessas doenças, porque mais pessoas estão entrando para o consumo. Mercado de consumo. Mercado de consumo. E o consumo envolve também exagero de... Na comida e de comida de... má comida, né? Entendo. A famosa junk food, quer dizer, a comida que não pode ser ingerida. Então, eu diria para todos os gaúchos que nós temos que fazer um mutirão para manter o peso, controlar a pressão arterial, largar o cigarro, principalmente os jovens, as meninas estão fumando muito. Muitos jovenzinhos estão fumando, né? E fumam maconha também. Bom, isso aí é com o Mujica que está agora... Fuma maconha. Aliás, o que o senhor acha da venda em estabelecimentos oficiais no Uruguai da maconha? Olha, esse é um assunto muito controverso, do ponto de vista médico, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de saúde psicológica, eu como médico não recomendo o uso do uso indiscriminado da maconha. Então... Doutor Euler, uma alegria lhe ver. Eu tenho vontade de ficar conversando horas com o senhor, lhe perguntar, por exemplo, o que o senhor achou do ministro Alexandre Padilha, que avocou para o Ministério da Saúde dar a autorização para os médicos estrangeiros trabalharem. O senhor não tem medo que o enfermeiro se passe por médico, doutor Euler? Não, eu pessoalmente acho que... Lá no Hospital Universitário em Canoas, o senhor vai receber algum? Não, eu diria o seguinte, eu acho que no Brasil, esse movimento que houve, infelizmente, ele foi conduzido de uma maneira inadequada. Eu acho que a vinda de médicos para o Brasil é salutar. Eu não acho que é um problema. Eu acho mas o que nós deveríamos é o controle da qualidade desses médicos que estão chegando. Então, se nós formos para os Estados Unidos, se nós formos para a Inglaterra, fomos para o Canadá, a gente vê que tem muitos médicos estrangeiros trabalhando em todos os países. Na Europa existe uma migração de médicos de um país para outro. Eu não sou contra a vinda de médicos para o país. Eu acho que isso vai favorecer um atendimento em zonas onde os médicos que estão hoje trabalhando não estão chegando. Agora, a maneira que isso foi conduzida dos dois lados, tanto do lado corporativo médico, que eu acho que tem exageros, e eu gostaria que aqui também a gente pudesse reformular esses aspectos que nós temos a população tem que ter o direito de ter médicos que sejam credenciados para praticar a medicina. Então, acho que a minha posição é mais ou menos essa. Muito bem, é que eu disse, eu tinha vontade de ficar conversando com o doutor Euler, mas vai começar a solenidade. E nós temos que nesse momento. Eu tenho que liberar o doutor Euler. Muito obrigado.
direto aqui do auditório do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.